Oi, gente. Não. E aí, gente, tudo bom? Tá começando o sexto episódio e o quarto pack. Bem-vindos. Bom, vamos lá. Esse pack, ele é basicamente uma continuação do pack anterior. Para quem viu o pack anterior, foi a adesão das cores e a adesão correta do tom de pele que marcou o último vídeo. E esse último vídeo, ele foi muito importante porque ele também acabou sendo uma transição de algumas das coisas que estavam acontecendo com o projeto por si só, né? Eu vinha de um tipo de representação, um tipo de imagem, um tipo de desenho, e esse desenho, assim, brutalmente evoluiu de uma forma que tomou uma outra proporção, tomou uma outra forma, chegou num outro lugar. E como vocês viram, né, tiveram algumas mudanças com relação aos traços, mudança, como eu falei, né, as cores, mais uma série de coisas. E nesse não seria muito diferente. Mas a diferença que se dá é meio que uma melhor organização das ideias do que eu estava trabalhando antes. E o que eu quero dizer por melhor organização dessas ideias? Eu cheguei num ponto onde, depois de já ter chegado numa nova definição de personagens, depois de ter chegado numa nova forma de desenhar, de ter entendido quais cores que eu queria trazer para o projeto, para melhor, né, dar mais. Como é que eu posso falar? É, Depois que eu cheguei nas cores que fariam o projeto ter um pouco mais de graça, assim, sentindo. Assim, depois que eu cheguei numa definição melhor de cores que faria com que o projeto ficasse um pouco mais divertido, um pouco mais vivo, né? Viu que estava difícil. Eu cheguei nessa definição de conseguir organizar frases, personagens, disposição de personagens, né? Que era uma coisa que eu estava tentando fazer já há muito tempo. Era algo que eu queria que saísse de um jeito, enfim. Eu senti que eu finalmente cheguei numa disposição legal sobre isso. E o ponto bom dessa coisa foi, como eu tinha falado no último vídeo, eu estava tentando trazer representações queer para os meus desenhos, para que eles refletissem a pessoa que eu sou, refletissem o meu mundo e tudo mais. E eu cheguei numa ideia é, do nada, assim, não lembro exatamente qual foi o estopim dessa ideia, mas a ideia foi de justamente representar diferentes tipos de pessoa queer e representação até mesmo de casais. Era. É isso que dá gravar num domingo. Bom, e aí eu cheguei numa definição de casais. Não só queers, mas não binários também, de alguma forma. Os desenhos estão mais voltados para isso. E eu queria mesmo trazer essa representação, eu queria trazer um pouco dessa diversidade, eu queria trazer um pouco do meu universo para os desenhos, para que os desenhos de alguma forma me contemplassem um pouco mais, traduzissem um pouco mais uma vivência que eu estava tendo. E aí, um ponto legal também dos desenhos é eu tinha começado a. Tô precisando espirrar. Rinite alérgica é um inferno. Eu tinha começado a desenhar partindo do ponto onde eu estava usando tinta e a caneta, né, a posca, intercalando um pouco aí.
entre só usar a tinta, só usar a posca, enfim, foram muitas experiências aí que vocês viram com esses dois materiais em conjunto. E o lance legal disso foi que eu pude explorar um pouco mais. Eu pude explorar um pouco mais desse universo de posca versus tinta, aprender um pouco a trabalhar mais com tinta, que era uma coisa que eu não tinha tanta dominância assim. Eu não sinto que a minha arte é uma arte muito pra tinta, eu não sou. Eu não me vejo como pintor, eu me vejo mais como alguém que desenha do que necessariamente num lugar de pintor. Então, pra mim, estava sendo um desafio muito grande conseguir conciliar essa coisa do usar tinta versus usar os outros materiais, né? Esse está sendo o episódio com o maior número de interferências. É a rinite, é a câmera que começa a apagar do nada, é o carro da pamonha, é a rinite de novo. Enfim, continuando. E aí, no final do. Como eu mostrei Nossa, tá difícil. Como eu mostrei o pack 3B, no 3B ele já dá uma mudança porque eu uso a tinta como pano de fundo para montar a imagem que eu estava fazendo, mas além da tinta eu uso a posca e pela primeira vez eu começo a colorir usando giz de cera. E o mais doido do giz de cera que eu vou mostrar para vocês é que foi esse giz de cera aqui. Deixa eu até fechar a caixinha. Esse giz de cera veio da festa do meu sobrinho postiço, Murilo, filho da minha melhor amiga. A gente ganhou, né, da festa e eu comecei a pintar com isso. Ele vem com algumas cores básicas, que é vermelho, amarelo, azul, verde, preto e marrom. E foi isso que eu usei durante um bom tempo, tanto que os giz estão todos quebrados. Isso que eu usei durante um bom tempo pra dar esse tom, né, dos desenhos, enfim, chegar numa composição que eu achei interessante com o giz de cera. O giz de cera, na verdade, ele dava o tom mais exato do que eu queria e me fazia ter menos trabalho com a questão da tinta. E aí a produção foi muito pensada nesse sentido, de como eu conseguiria fazer uma coisa que ficasse interessante, mas que também fosse prática e rápida de fazer, enfim, chegasse num resultado que fosse interessante como um todo. E aí vieram os casais, todos que vocês vão ver daqui a pouco. Como eu me apeguei muito a essa parte das frases e muito a ter eu queria que tivesse uma frase, como eu tava mostrando a do eu tô fazendo o meu melhor. No último pack também tinha uma outra frase que agora eu não tô lembrando. Esse também tem uma frase. Como eu tava pensando em fazer casais e pensar numa estrutura de casal e apresentar casais, eu queria uma frase que se relacionasse diretamente com os casais. E a frase que eu escolhi é: o amor é o nosso grande feitiço. E ele meio que vira o tema desse pack, né? Esse pack ele vai ser apresentado através desses casais. E aí vocês conferem agora o pack por completo, com todos os desenhos, tudo bonitinho, apresentado para vocês.
partindo do mesmo universo, eu tive uma ideia nesse meio de tempo, que era algo que eu queria muito fazer, justamente por ter... Eu tenho uma sobrinha pequena, Dandara. Dandara tá com 4 anos agora, antes ela era um pouquinho mais nova ainda. E eu pensei em fazer alguma coisa que pudesse trazer um reino encantado, uma coisa meio lúdica, bonitinha nesse sentido. E eu pensei em juntar isso com cartas de baralho, uma coisa meio Alice no País das Maravilhas nesse sentido. Só que eu me dei conta do quão trabalhoso seria pensar um universo expandido disso. Não é uma ideia que eu joguei fora, foi uma ideia que eu particularmente gostei, mas que eu preciso ter tempo para explorar essa ideia num lugar que seja um pouco mais fácil para mim no momento. E a ideia é partir de fazer primeiro os principais naipes do baralho, né? Valete, dama e rei. E eu fui pensando um pouco nessa estrutura e desenvolvendo alguns personagens. Eu tinha me proposto a fazer o As, né, que seria a capa desse universo, e fazer pelo menos as 3 partes da realeza, né, o Valete, Dama, Rei. Eu não cheguei a fazer o Valete, mas eu cheguei a fazer o Rei e Rainha, que também a Rainha eu fiz meio que baseado em mulheres trans, né? Foi meio que uma tentativa de desenhar um personagem trans dentro desse universo. E o Rei ainda sendo uma pessoa não binária. Então, assim, uma coisa bem dentro da mesma proposta. Essa proposta ela se casa muito dentro deste universo. Então, a ideia disso foi isso. Eu não cheguei a terminar, como eu falei, mas eu trouxe aqui também para vocês observarem o que seria uma parte desse universo. O legal de trazer esses projetos não finalizados é que mostra justamente o quanto a arte vai evoluindo, a gente vai mudando de ideia, vai mudando de opinião, vai pensando em outras coisas, vai definindo por outras formas, enfim. O negócio vai crescendo por si só. E, bom, vocês ficam agora com essa parte do projeto, do 4, PEC 4B. Esse é o penúltimo momento onde vocês vão ver esse tipo de construção do projeto. Eu vou apresentar no próximo pack o último momento onde esse nível de personagem, esse tipo de personagem aparece. Porque, como eu falei para vocês anteriormente, o projeto ele é em constante evolução. E, obviamente, uma evolução muito grande vem a partir daí. Então, é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês a galeria dos personagens que eu mais gosto, né? Dos conteúdos que eu mais gosto. E vamos lá. Um ponto que eu acho legal também dessa produção vocês vão ver, eu vou botar o comparativo para vocês.
dá pra perceber nitidamente que esses desenhos e o pack anterior são do mesmo universo, mas com abordagens diferentes e técnicas diferentes, mas eles pertencem basicamente ao mesmo universo. Eu achei isso legal de conseguir fazer uma continuidade, né? Dar uma continuidade. E até mesmo o lance das cartas de baralho também, né? Do pack 4B, eles são também parte de um mesmo universo, né? Eles têm a mesma paleta de cores, têm a mesma construção ali propriamente dita. Eu quis explorar o máximo que eu conseguia com o que eu tinha da caixa de lápis de cor, né? Eu quis aproveitar o máximo que eu tinha de opções dentro da caixa de lápis de cor, sem perder um pouco do foco, né, do projeto em si. Mas eu montei esse universo que ficou bem bonitinho, bem interessante, assim, que dá inclusive o interesse de explorar isso mais pra frente, num outro lado e tal. Que quem sabe em algum momento isso deve acontecer. Eu não sei exatamente como, quando, né? Mas vai acontecer. Eu agora tô numa outra pegada, né, com relação aos trabalhos que eu tô fazendo, mas eu pretendo, como eu acho que eu já falei isso em algum dos vídeos, eu pretendo pegar alguns desses packs e revisitar eles, já que eles estão bem separadinhos, revisitar os packs e tentar trazer uma nova definição de desenho, enfim, trazer uma outra forma de expressão para eles. Mas e é isso, gente. Eu não vou me prolongar muito. A ideia é que os vídeos não sejam tão longos. Os últimos vídeos que eu fiz foram bem maiores do que a proposta do que eu queria. Eu não vou deixar vídeos tão longos assim. Mas o esquema de sempre vocês já sabem. Querendo ver alguma coisa, dar uma olhada em maiores detalhes e tudo mais, vocês encontram tudo isso em CBA Project de sempre, underline, underline project, né? CBA, underline, underline project. Querendo entrar em contato comigo, falar comigo, enfim. Eu sou Caco Bapt em todas as redes, então tá aí também disponível para vocês na tela. O Instagram continua ainda em fase de produção, porque eu quero pensar num design legal, eu tô desenvolvendo um projeto e infelizmente eu tô com muita coisa acontecendo na minha vida no momento que não tá me permitindo parar, pensar e executar isso com uma rapidez que eu gostaria, até porque eu não sou designer, eu sou publicitário criativo e parte da minha criatividade também tem a ver com desenho, produção e tudo mais, mas eu não sou necessariamente um publicitário que trabalha com design, com coisas assim. Eu sou mais um xereta mesmo e vou fuçando as coisas de acordo com o meu gosto pessoal. Então, assim que eu conseguir organizar o Instagram, eu falo aqui num dos vídeos, inclusive vai ser uma das primeiras coisas que eu vou falar no vídeo, tá? Mas é isso, eu aguardo vocês na semana que vem, no próximo pack.